Graça e paz do nosso Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC com reflexões importantes da Palavra de Deus e a nossa meditação em 1 João, aqui, capítulo 2, a partir do versículo 1, é interessante e importante porque estabelece um princípio muito fundamental no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, porque ele diz que ele escreve essas coisas para que os cristãos não pequem. Mas, se alguém pecar, há advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso nós guardamos os seus mandamentos. O que é interessante é que a palavra usada para Jesus aqui é a mesma palavra que Jesus usou para o Espírito Santo, que é o termo parácletos, a palavra advogado aqui, aquele que chama para o lado, que fortalece, que encoraja, que exorta, mas também que defende diante do Pai. É muito interessante porque não apenas aplica a substituição de sua vida pela nossa, né? Ou seja, a ideia da morte vicária, morte de um Jesus que toma o meu lugar, toma o teu lugar, né? Para que a gente viva a vida dele e ele morre a nossa morte. Mas muito mais do que isso, ele segue com a gente, ele segue nos protegendo, nos encorajando, dando-nos consciência, trabalhando nas nossas mentes, nos ensinando. Isso é extraordinário, por isso que ele diz que ele é a propiciação, porque é ele quem derramou o sangue sobre o propiciatório, na verdade, sobre as nossas vidas para nos purificar, mas isso também não garante que nós não falhemos, ou seja, que a gente não erre, ou seja, a libertação, a salvação de Jesus Cristo, óbvio, né? Nos livra do poder. O pecado não tem mais poder sobre nós, né? Esse princípio de morte já não tem mais aquele poder de nos manter sujeitos, submissos, opressos, né? Não. Por quê? Porque a salvação de Cristo nos dá agora o poder, a competência, a potência de dizer não a esse pecado, que é o que a gente chama em teologia de livre-arbítrio. Em Cristo nós temos o livre-arbítrio, mas nós não estamos libertos da presença, ou seja, ainda o tentador, ainda a tentação e ainda a nossa própria fraqueza, né? Porque há uma responsabilidade sua, uma responsabilidade minha. Você pode dizer não àquelas tentações, você pode dizer não àquela pessoa, você pode dizer não àquele programa, você pode dizer não àquela imagem ou aquela sedução. Você pode, você tem poder, e o que a Bíblia diz para você é: diga não. Mas escorregou, não deu certo, um ato ali isolado, não viva na prática do pecado. Se isso acontecer, o sangue de Cristo nos purifica, e mais do que isso, né? Ele nos dá aquela consciência. Quem peca em Cristo nunca mais peca em paz, porque certamente a consciência nos acusa. E aí nós temos então como ir para o nosso parácletos, o nosso advogado, o nosso intercessor, e ali derramar o nosso coração, arrepender, ter mudança, metanoia, mudança de mente, e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Medita nisso. Excelente semana. Deus te abençoe.